Queridos irmãos, queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, lição 12, veja o nosso tema e título: O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. A nossa leitura bíblica em classe, Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Estudaremos, veja os tópicos: o banquete e a denúncia, a fúria do rei contra a injustiça e, finalizando, o grande livramento. Então, a partir de agora, estudaremos o comentário da lição 11, melhor dizendo, lição de número 12, a penúltima lição, o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto inicia em Esther capítulo 6, versículo 12, mostrando que Amã, ele cobriu a sua cabeça. Veja que Amã, ele mesmo cobre a sua cabeça quando ele está diante de Mardoqueu sendo exaltado, porque o rei havia dito para o próprio Amã exaltar Mardoqueu diante de Susã. Agora, que vergonha Amã estava diante da sociedade da cidade de Susã. Depois que fez tudo o que o rei havia ordenado, Amã, ele cobre a sua cabeça. Interessante, ele mesmo cobre a sua cabeça de tamanha vergonha. Lá na frente, diante da rainha e do rei, alguém vai cobrir a cabeça dele. E quando ele cobre a sua própria cabeça, aqui no capítulo 6 de Esther, em verso 12, isto mostra que é um prenúncio da sua própria morte. Ele já decreta a sua própria morte quando ele cobre a sua cabeça diante da vergonha. E depois, diante do rei e da rainha, veja, alguém, o eunuco do rei, vem cobrir a sua cabeça, já sentenciando a morte na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, Amã cobre a cabeça pela primeira vez no capítulo 6, versículo 12. Isso já depois que Mardoqueu foi exaltado. Amã, ele mesmo cobriu a sua própria vergonha. Não esperava ele que era um pré-anúncio da sua sentença, porque haveria de acontecer lá na frente a sua sentença propriamente dita. Este é capítulo 7, versículo 8. Já mostra que cobriram o seu rosto, porque o rei, ao ver Amã juntinho de Esther, isto no divã, disse o rei: porventura queria Amã também violar a minha rainha perante mim, na minha própria casa? Então vieram os eunucos do rei e já cobriram. Isto já era comum na época da Pérsia, cobrir a cabeça, porque o rei já não queria mais vê-lo. Veja que essa sentença do rei em relação a Amã é a mesma sentença do Gênesis 3:15, quando Deus também sentenciou a serpente que ela deveria comer pó todos os dias da sua vida. A sentença está também em Gênesis 3, 14 e 15. Melhor, capítulo 3, versículo 14 e 15. Deus havia dado a sentença à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Então Deus havia posto uma inimizade entre a semente da mulher, Esther, e Amã e a sua descendência, a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, somente Deus pode fazer triunfar os seus filhos diante dos seus inimigos. Isto é, enquanto os inimigos estão por trás do calcanhar, ferindo o calcanhar, a semente da mulher está pisando a cabeça de Satanás. Veja, o banquete do vinho foi aonde a sentença foi pronunciada contra Amã.
Então, o banquete do vinho fala de uma guerra. Veja que Deus, Jesus, a igreja, estará reunida no dia do Armagedon para o banquete do vinho. E estará presente quem? Um tipo de Amã, Satanás. E será derrotado. Igual o que aconteceu também na sentença quando Deus sentenciou a serpente lá no Jardim do Éden. O vinho é o grande instrumento utilizado para ajudar nas confissões. Por isso que o rei, no início da história, ele deixou que todos tomassem o vinho. Então, observando essa história, que todos tomassem o vinho, o que é que vai acontecer? Eles vão contar. Eles vão ficar abobolhados e vão confessar. E aqui era tudo que esse banquete do vinho, que era o grande instrumento utilizado para ajudar nas confissões. Então veja que o crente não se enche de vinho, que há contenda. Deus tem o Espírito Santo para dar seus filhos. Por isso que não embriagai-vos com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque nós confessamos também os nossos pecados quando nós se enchemos do vinho de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence de pecado. Este é o vinho de Deus, o Espírito Santo. Convenceu o homem de pecados. Diferente do mundo que tem o seu vinho. Escarnecedor. De contenda e de briga. Esté soube esperar aquele momento certo. Porque, veja, no segundo dia do banquete, ela revelou ao rei. Deus tem suas arapucas contra Satanás. A serpente enganou Assuero ao omitir qual era o povo do extermínio. Amã não disse que eram os judeus, omitindo. Por permissão de Deus, Esther havia ficado em silêncio até aquele momento. Ela também não havia dito a que povo pertencia, de acordo com a ordem de Mardoqueu, seu tio, pai adotivo. A arapuca de Deus está pronta para ser desarmada. Amã cairá nela. Esta é a prova que Deus está no controle de todas as coisas, pois sabe que Amã não ama o seu povo. Nunca o diabo, o mundo, as trevas, os demônios, será a favor do povo de Deus. Sempre será contra, querendo matar, destruir, roubar. Esta é a intuição do maligno que está neste mundo. Mas Deus dará ordem ao nosso respeito, de acordo com aquilo que o nosso maior inimigo deseja contra nós. Estamos ainda sentados na porta, como Mardoqueu? Estamos nós esperando o chamado do rei? Aleluia. Em breve estaremos sentados com Cristo no seu trono. Apocalipse 3:21. Aquele que vencer sentará com Cristo no seu trono. O crente vive debaixo da vontade de Deus, com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sentimento de humildade. E a humildade significa alguém ter e viver como se não tivesse. Alguém poder e viver como se não pudesse. Alguém ser e vivesse como não fosse. Tendo o mesmo sentimento de Cristo. Esté capítulo 6, versículo 12. Depois disso, isto é, que Mardoqueu foi exaltado, Amã se recolheu apressadamente para a sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. Pela primeira vez. Os servos do rei cobrirá a sua face em demonstração de fúria do rei. A segunda vez. Amã já era, desde quando ele cobriu a sua cabeça, como sinônimo de morte. Esta foi a primeira vez em Esté, capítulo 6, versículo 12, que Amã se encontra
no estado de humilhação e cobre a cabeça envergonhado. O lamento de Amã é grande. Já tinha preparado a forca daquele a quem o rei ordenou a honrá-lo, segundo as suas próprias palavras. No capítulo 6, verso 13 de Ester, a profecia da caída de Amã. A mulher de Amã, Zeres e seus amigos profetizaram. Esses amigos são aqueles lá querendo descobrir o dia, o Pur ou Purim, que é o plural de Pur. Então, era uma macumba para determinar o dia 13 como o dia da matança. Eram os macumbeiros da época. Então veja, eles profetizaram a queda de Amã, o líder. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, por causa do episódio que o rei havia mandado honrá-lo, ele é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. A cabeça da serpente seria pisada, ferida. Este é o veredito. Não prevalecerás contra ele. Por quê? Deus é com ele. E Deus era com José. Deus era com Maria. Quando Deus é com ele, ninguém pode ser contra ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não foi por falta de aviso que Amã continuou o seu projeto de intento do mal. Agora é o fim dele. A profecia se cumprirá. A profecia da sua mulher e de seus amigos encantadores do dia 3 da morte se cumprirá de forma rápida e extraordinária. Deus agora está com pressa. Este é capítulo 6, versículo 14. Enquanto Zeres e os amigos falavam com Amã, chegaram os eunucos do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete de Ester. Imagine como ele foi ao banquete de Ester, diante de uma profecia de queda, que levava à ruína e à morte. E assim deu-se o início da destruição do poder de Amã e da sua própria morte. E assim começa o capítulo 7, versículo 1, dizendo: Vindo, pois, o rei com Amã para o banquete da rainha Ester, começou o diabo sendo convidado. Era somente para ele ouvir a própria sentença e depois ser expulso com humilhação devido ao seu atrevimento. Quando o diabo apresentar diante dos filhos de Deus, como no dia de Jó, é só Deus para sentenciá-lo. Então, se o diabo entrar no meio dos filhos de Deus, Deus está sentenciando ele. Você dá para pensar nisso? Que no dia em que se apresentou os filhos de Deus, diante de Deus, o diabo se apresentou também. Veja lá em Jó capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vocês vão ver que ali é a sentença de Satanás. Aqui foi a sentença de Amã. Então, se Jesus no tempo dele, encarnado, disse que o diabo já foi sentenciado, que o diabo já foi julgado, quando foi que isso aconteceu? No dia de Jó. Quando o diabo entrou, agora entendo, quando foi que o diabo foi julgado. Por isso que o diabo não vai ser lançado, por isso que o diabo não vai passar pelo trono branco, porque ele já foi julgado. Ele será lançado diretamente no lago de fogo, sem passar pelo trono branco, porque Jesus já disse que ele já foi julgado. Então, o juízo do trono branco não é para ele, porque ele já foi julgado. O diabo será convidado só para ouvir a própria sentença. Depois será expulso, com humilhação, devido ao seu atrevimento. No verso 2, nós temos a pergunta do rei. Qual é a sua petição? Diante da intercessão e do poder da graça, a intercessão de Ester e o poder da graça do rei, somente assim concede a herança no reino. Se todos nós pudéssemos aproveitar a graça que há no cetro do reino, do bastão, da autoridade,
tudo nos seria concedido. A grandeza de Deus sempre é concedida quando nós intercedemos e alcançamos a graça. Veja os passos da intercessão. Ó Rei, se eu tenho alcançado o teu favor, somente a graça aceita o desfavorecido. Porque a graça é o favor de Deus para aqueles que precisam do favor. E se parece bem ao rei, Deus é sempre Deus. Ele não deixa que ninguém seja desiludido quando está na sua presença. Quem deixa Deus à vontade, essa pessoa encontra a graça. Ninguém manda em Deus, ninguém coloca Deus na parede. Deus é Deus, não há nele competidores. Ninguém é contra Deus. Ninguém é inimigo de Deus. Deus é Deus. E quem deixa Deus à vontade, encontra a graça, o poder da vida. Isto é a realidade. Porque está nas suas mãos a morte e a vida. Pedindo misericórdia, viverás. E quem pede vida, recebe. Porque Ele é o Pai Celestial. Ele não vai dar serpente e nem escorpião. Ele vai dar vida. Louvado seja Deus. Este é o tipo do intercessor que se compromete e se identifica. Ela diz, Esther, a minha vida e o meu povo. Se compromete e se identifica. Eu não estou só aqui. Olha a revelação, eu sou dos judeus. Eu sou dessa raça. E eu tenho que prestar contas. Esther não aceitava a morte, nem a sua, nem a do seu povo, de ser exterminados. Não se extermina o povo de Deus. Esther faz parte de um grupo que não se curva às circunstâncias. A pergunta do rei, no capítulo 7, versículo 5. O rei Assuero disse à rainha: quem é e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Essas perguntas do rei, parece que o rei não sabe de nada. As perguntas de Deus no jardim do Éden: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse? Como se Deus não soubesse. Mas o rei queria a confissão da rainha. Aleluia. Veja as perguntas que Deus fez em Gênesis 3:11. Aleluia. Então veja que Deus sabia onde o homem estava e tudo o que estava acontecendo. No capítulo 7, versículo 6 de Esther, responde Esther: o adversário, o inimigo, o Satanás, o adversário, o inimigo, o diabo, é esse perverso Amã. Aqui é a tipologia que eu estou usando. Amã é um ser pessoal, físico, mas estamos na tipologia mostrando que ele é adversário. Porque ele se deixou, como Caim, ser do maligno. Então, Caim era do maligno, então era do diabo. Então Amã era do diabo, adversário. O rei esperava a confissão de Esther. Versículo 9 do capítulo 7. Arbona, eunuco do rei, disse: eis que há uma forca de 50 côvados de altura junto à casa de Amã. Esse Arbona que estava contra Mardoqueu, entre aspas, porque Mardoqueu não se curvava a Amã, Deus já está mudando a história. Deus já está mudando a página. Veja, mais uma vez, capítulo 7, verso 9. Arbona, eunuco do rei, diz: eis que há uma forca de 50 côvados de altura junto à casa de Amã, que ele preparou para Mardoqueu. Então disse o rei: enforcai-o nela. Deus fará triunfar sobre a cabeça dos seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus. Capítulo 7, versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nós estamos começando a aula, hein? Romanos capítulo 16, versículo 19 e 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Esta é uma história que nós vamos dar sequência na parte 2 no nosso WhatsApp. Lição extra. Vamos estudar a continuação, Esther capítulo 6, capítulo 7, e chegando um pouquinho ali no capítulo 8, já finalizando para dar início à última lição desse trimestre, lição 13. Irmãos, ainda tem muita revelação na aula extra. Como assistir esta aula? Entre aqui em contato conosco no Zap 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? Pede o link, aperta, abre o vídeo e assiste. E vocês serão muito abençoados. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.